Uma das primeiras agendas de Lula após a eleição foi uma visita ao Supremo Tribunal Federal, onde se reuniu com os integrantes da Suprema Corte, no gabinete da presidente Rosa Weber. E as mudanças de entendimento de ministros do STF, que beneficiam Lula e seus asséculas, têm chamado a atenção até mesmo da velha mídia. Desde o início do governo Lula, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram votos dados anteriormente. Os novos posicionamentos mostram uma aproximação com o governo petista. É exatamente o movimento contrário ao que ocorreu com Jair Bolsonaro, quando a corte, atendendo pedidos de partidos de esquerda e de organizações, anulou dezenas de leis e decisões do Executivo. Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada na edição desta quarta-feira 19, mostra isso, e lembra que Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso mudaram votos, enquanto Edson Fachin e Dias Toffoli adotaram posturas para receber o agora ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, como ministro da Corte. Em um julgamento com impacto direto em um dos principais pilares de sustentação do PT, o ministro Gilmar Mendes alterou um voto, dado anteriormente, para defender o recolhimento da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. O STF, em 2017, tinha considerado inconstitucional esse tipo de contribuição. No governo Bolsonaro, Gilmar votou contra o recurso, mas agora, em abril, ele mudou de posição, justificando que foi convencido pela nova perspectiva sobre o tema apresentado por Barroso. O julgamento ainda não foi concluído, mas se a tese de Barroso vencer, os sindicatos terão aumento de receita, como o PT deseja. Outra mudança de perspectiva ocorreu no caso do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que tinha sido condenado em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça por peculato, desvio de dinheiro público. Góes recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso, inicialmente, votou contra o pedido de anulação do caso. O ministro não aceitou os argumentos da defesa de Valdez Góes e afirmou que a prática do então governador do Amapá de se apropriar de recursos alheios era inaceitável. Veja. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, não aceitou os argumentos da defesa do governador. Disse que a autoridade pública não pode se aproveitar de recursos alheios diante de uma dificuldade financeira do Estado. Eu não tenho alegria em nenhuma decisão condenatória que já tenha proferido nessa bancada. E devo dizer que, nesse caso, tenho ainda maior tristeza. Porém, uma solução diversa legitimaria uma prática inaceitável, que é a que, diante de uma dificuldade financeira, é legítimo a autoridade pública se apropriar de recursos alheios para pagar obrigações do Estado. Agora, em junho, no governo Lula, a prática inaceitável passou a ser aceitável, já que o ministro reviu a sua posição e votou de maneira a beneficiar o ministro de Lula, que foi absolvido. O ex-governador do Amapá e agora ministro de Lula foi condenado por desviar verba destinada a pagamento de empréstimos consignados de servidores estaduais para usar o dinheiro em outras despesas do governo. Ao mudar de perspectiva, Barroso acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que não houve dolo, uma vez que o dinheiro foi usado para quitar contas do Estado. Além disso, lá em 2021, a ministra Carmen Lúcia mudou de posição sobre a atuação do ex-juiz Sérgio Moro e votou pela declaração de suspeição dele nos processos que beneficiaram Luiz Inácio Lula da Silva.